Bom, pessoal, eu acabei de terminar de assistir o anime do Scott Pilgrim e, mano, eu tenho muita coisa pra falar. Principalmente porque o anime foi, tipo, tudo que eu pensei que não seria, tá ligado? E não que isso seja ruim, porque eles mudaram completamente tudo, completamente toda a história de Scott Pilgrim, mudaram toda a história da HQ, não tem nada a ver com o filme, e mano, essa foi uma das melhores decisões que eles tomaram, cara. Essa anime foi completamente genial, porque ele brincou com coisas e explorou coisas que os quadrinhos não exploraram, e que nem o filme lá de 2010 explorou. Isso foi sensacional, mano. Principalmente porque o Scott não é o protagonista. Pois é. O Scott Pilgrim não é o protagonista do anime, cara. É a Ramona. Exatamente, cara. É a Ramona. Porque essa é uma das principais diferenças, cara. Porque, assim, antes de falar sobre isso, mano, a animação tá maravilhosa. Eles animaram muito bem. A história também é incrível. E tem muita referência, velho. Tem muita referência. Tem referência ao Sonic, tem referência aos X-Men, tem referência ao Mario, tem referência até a De Volta pro Futuro, cara. Inclusive, o anime mexe com isso, né? Mexe com viagem no tempo. Enfim, vamos lá. Uma das principais diferenças é que o protagonista não é o Scott, velho. É a Ramona, exatamente. A Ramona Flowers é a protagonista. Porque no anime, mano, o Scott, ele não aparece, basicamente. Assim, ele aparece no começo e some. Ele basicamente some, porque ele é sequestrado lá na luta contra o Matthew Patel, né? No primeiro ex-namorado da Ramona, quando eles vão lutar. O Scott é sequestrado e some, né? Ele some, basicamente, a série inteira e volta lá no episódio 6. E, mano, isso daqui foi bem interessante isso que eles fizeram. Tem cenas parecidas com as do filme, principalmente lá no primeiro episódio, né? Aí, quando o Scott vai falar com a Ramona, no filme ele fala sobre Pac-Man, já que no anime ele fala sobre o Sonic, né? Enfim, cara, tem muita coisa. A história, ela brinca com realidades alternativas, brinca com viagem no tempo. Isso porque o Scott, ele some no primeiro episódio. Quando ele vai lutar contra o Matthew Patel, ele meio que perde e ele morre, né? O anime dá a entender que ele morre, só que na verdade ele não morre. Ele acaba sendo sequestrado e a série inteira fica a Ramona procurando respostas para entender quem que sequestrou o Scott, né? Ela sabe que ele tá vivo e fica procurando respostas e procurando pra saber quem que sequestrou o Scott. Ela investiga todos os ex-namorados dela e o engraçado é que aqui o Scott, ele não luta contra os ex-namorados da Ramona. Não, cara, ele não luta. Ele luta contra o Matthew Patel só que dele acaba sendo sequestrado e não luta contra os outros. Inclusive, o interessante é que Scott Pilgrim, né, esse anime, faz uma brincadeira com o filme live action, né? Porque quando o Scott some, alguém escreve o roteiro de um filme do Scott Pilgrim. E algumas cenas, né, que eles escrevem, como por exemplo a cena do Lucas Lee morrendo num campeonato de skate, é citada no anime. Então eles brincam com isso, tá entendendo? Tipo, que a pessoa escreveu o filme live action do Scott Pilgrim. Bagulho bem bacana, né? E, mano, eles mudaram completamente a história, porque tudo aqui é diferente. A Ramona investigando pra entender onde é que o Scott tá, quem sequestrou ele, ela investigando os ex-namorados dela. Não acontece no filme, não acontece nos quadrinhos, não acontece na história original. Não acontece. E aqui também, o Scott não tendo que lutar com os ex da Ramona, cara, isso não acontece. E o Scott some, e quem que sequestrou o Scott Pilgrim? Essa é a grande pergunta que o anime quer entender. Tipo, quem será que foi? Foi um dos ex-namorados? Acontece que não. Quem sequestrou o Scott foi o próprio Scott do futuro. Exatamente, mano. A série brinca com viagem no tempo. O Scott Pilgrim velho sequestrou ele mesmo pra impedir ele mesmo de namorar com a Ramona. Isso porque eles, né, iriam se casar, depois ficariam anos juntos, iriam se divorciar. Isso acabaria com o Scott. Seria tipo quando a Ivy Adams terminou com ele, né? E, mano, a gente tem a Ramona do futuro viajando no tempo e escrevendo o roteiro do filme do Scott pra um dia ele passasse
por uma sessão de cinema e visse um filme da história dele com ela e se lembrasse. Cara, é muito louco, eles mudaram completamente tudo. E dá pra entender o porquê que eles mudaram, né? Porque o Brian Lee O'Malley, ele queria ser diferente, né? Porque é muito fácil, assim, você adaptar a história do quadrinho, porque já tá tudo escrito. Já tá tudo escrito lá, então era só fazer exatamente igual. E eles fizeram uma coisa diferente, né? Eu, por exemplo, eu esperava que o anime fosse ser exatamente como é nas HQs. Era isso que eu esperava. Muita gente aqui também pensava a mesma coisa, né? Eu sei que todo mundo pensava isso, que ia ser a mesma coisa dos quadrinhos. Só que acontece que não foi. Eles entregaram algo completamente novo, cara. Isso porque é muito fácil adaptar a história dos quadrinhos, cara. Porque já tá escrito, então a gente já esperava que o anime fosse ser. E acontece que foi tudo menos o que a gente esperava que fosse ser. Então, cara, eles mudaram completamente, mas essa ideia foi genial, porque entregou uma história completamente nova pra gente. Eu confesso que no começo eu não curti muito esse lance do Scott desaparecer e tudo mais, mas depois no final, quando eu entendi tudo, cara, eu senti que valeu muito a pena ter assistido, porque foi uma ideia genial, cara, foi uma ideia genial. E o Scott acaba não tendo que lutar com os ex-namorados da Ramona, porque eles já se reconciliaram com ela, né? No momento em que no momento que a Ramona tá procurando pelo Scott, ela acaba investigando os ex-namorados dela e acaba se reconciliando com eles, tipo, fazendo as pazes. Então eles não querem lutar com o Scott pra ver quem fica com ela, entendeu? E quando o Scott tenta lutar com eles, eles meio que não querem disputar pela Ramona, porque, tipo, já passou disso, entendeu? Eles já estão de boa. E o vilão, o grande vilão, mano, é o que ninguém esperava, porque o que a gente esperava é que os vilões fossem os ex-namorados, mas acontece que não. O vilão é o próprio Scott, cara, o próprio Scott do futuro, que queria impedir dele namorar com a Ramona. E depois aparece, né, o Scott lá no futuro e tudo mais, encontrando com o eu dele mais velho. Só que depois, mano, um Scott mais velho, muito mais velho ainda, aparece, cara, um Scott todo bombado, todo saradão e, enfim, que ficou treinando por 10 anos pra poder voltar no tempo e pra impedir essas coisas de acontecerem. Ele que é o grande vilão, velho. Então a gente tem um confronto do Scott, a Ramona e os ex-namorados contra o Scott do mal, né? O Scott do futuro, no caso. E, cara, isso é sensacional, porque eles mudaram completamente a história e entregaram uma coisa completamente nova pra gente. E sim, eu acho que uma história, né, exatamente como é nos quadrinhos, seria muito boa. Eu realmente acho, porque tem coisas ali que eu queria que explorasse, como por exemplo, o porquê que a Ivy Adams terminou com o Scott, o relacionamento dele com a Kim no passado. Eu acho que era pra ter, seria bem bacana, mas mano, é uma ótima adaptação. Assim, não adapta a história 100%, o que é exatamente igual a lá no primeiro episódio, mas ele muda. Tipo, o anime responde a pergunta: o que aconteceria se o Scott perdesse lá na primeira luta, né? O que aconteceria se o Scott não lutasse com os ex-namorados da Ramona? Porque é isso que acontece, ele não luta com eles. Ele tem que enfrentar ele mesmo, então, tipo, uma história muito diferente. E, cara, eu adorei esse anime do Scott Pilgrim, eu queria muito uma segunda temporada, se é que não vai ter, na verdade, eu não sei o que eles adaptariam numa segunda temporada, né? Até porque a história foi completamente mudada, então não sei o que eles colocariam lá. E, mano, esse anime foi incrível, sabe? Eu gostei muito. Ele foi tudo que eu não esperava, tá entendendo? Eu queria que fosse uma história exatamente igual das HQ, só que ele foi tudo que eu não esperava. E no fim isso foi ótimo, foi tipo incrível, tá ligado? Foi uma das melhores coisas que eles fizeram, tá entendendo? Porque se distanciou completamente dos quadrinhos, se distanciou do filme, entregou uma história muito boa pra gente, uma coisa diferente. Então, cara, valeu muito a pena assistir. Comenta aí o que você achou do anime, se você queria que fosse uma história exatamente como é nos quadrinhos, ou se você prefere um filme live action, se você gostou disso que eles entregaram pra gente, mano. Comenta aí, deixa aí nos comentários. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou, fui e tchau. Até mais.